Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje a gente vai começar corrigindo os exercícios lá da semana passada e depois a gente vai corrigir a nossa V, tá? Então vamos lá. Na letra A, eu pedi assim, para desenhar, né, a estrutura do 2-fluor pente 4-eno. Então aqui, ó, pente é porque são 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 4-en quer dizer que entre o carbono 4 e 5 tem uma ligação dupla. Então eu vou escolher esse como primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então aqui entre o quarto e o quinto carbono, ligação do tipo dupla. O é porque é como se fosse um hidrocarboneto. Só que lá no segundo carbono, que é o 2-fluor, a gente tem uma ligação com flúor, né? Então quem é o segundo carbono? Ó, é esse camarada aqui. Esse é o primeiro e esse é o segundo, né? Então aqui no segundo carbono, nossa, eu tenho um átomo de flúor, tá? Letra B, 2,2 de bromo 3-etil pente 3-eno. Então, de novo, isso aqui é a cadeia principal, né? Pente, porque são 5. Então, 1, 2... Nossa, tá horrível o mouse. Não estou conseguindo escrever. 1, 2, 3, 4, 5. 3-en é porque entre o terceiro e o quarto carbono tem ligação dupla. Então, 1, 2, 3. Entre o terceiro e o quarto, ligação do tipo dupla. Ou é porque é como se fosse hidrocarboneto. Só que aí, no segundo carbono, ó, 2, tem um bromo. Tem 2 bromos no segundo carbono. Esse é o primeiro, esse é o segundo, né? Então aqui eu vou ter um átomo de bromo, de bromo, né? E outro átomo de bromo, porque são 2, ó, de bromo. Então 2,2 de bromo. Eita, mouse, help me, mouse. Acho que ficou pior com esse papel embaixo. Cadê o mouse? Aqui. Outro PR. Ok? Ah, e no terceiro carbono tem o etil. Então, 1, 2, 3. Nesse terceiro carbono aqui, ó, tem uma ramificação que tem 2 carbonos, porque et é prefixo para 2 carbonos. Letra C, 1,1 de flúor 3-metil, ciclo pente 2-eno. Então vamos separar aqui, que isso aqui é a cadeia principal. A cadeia principal é fechada com 5 carbonos. Então vou fechar aqui, ó, com 5 carbonos. Ela tem uma ligação dupla no segundo carbono, mas vamos ver quem é o primeiro, ó. Ele fala aqui que no primeiro carbono eu tenho flúor. Quem é o primeiro? Eu vou considerar esse carbono aqui como o primeiro, tá? Então nesse carbono eu tenho um flúor e nele eu também tenho outro átomo de flúor, porque ele fala 1,1, que é a posição deles, né? Então no primeiro carbono eu tenho 2 átomos de flúor. Se esse é o primeiro, eu posso contar esse como segundo, no sentido anti-horário, ou esse aqui como segundo. Eu posso contar no sentido horário ou anti-horário, tá? Eu não posso mudar a sequência depois. Então eu vou contar assim: 1, 2, 3. No terceiro carbono tem o metil, ó, 3-metil. Então aqui eu vou desenhar a metila. 1, 2. No segundo carbono tem uma ligação do tipo dupla com o terceiro. Então aqui tem a ligação dupla. Se você contou no sentido anti-horário, o desenho vai ficar invertido, mas não vai ficar errado, tá? Então, letra D, 1,1, 2,2, tribromo, but 1-eno. Vamos lá. Vamos desenhar o but 1-eno primeiro. But são 4, né? 1, 2, 3, 4. O 1-en é que no carbono 1 tem ligação dupla com o segundo, ou porque é como se fosse um hidrocarboneto. Aí no primeiro e no segundo tem bromo. Então aqui no primeiro tem que ter um átomo de bromo. Aqui no primeiro tem que ter outro átomo de bromo, que é uma... Tem que ter outro átomo de bromo. Aqui, ó. E no segundo, se aqui no primeiro tem, aqui no segundo ele também tem, porque aqui fala, ó, no carbono 1, no carbono 1 e no carbono 2. Então aqui eu tenho outro átomo de bromo. Tá bom. Letra E. 3-fluor pente 1-ino.
Pente uno, pente são 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. In quer dizer que entre o 1 e o 2 tem ligação tripla. Então aqui, ó, entre o 1 e o 2, eu vou considerar esse como carbono 1. Posso considerar o outro também. Então aqui tem uma ligação do tipo tripla. 3, flúor, quer dizer que no carbono 3 eu tenho um átomozinho de flúor. Tá? E aí a gente vai fazer a correção da nossa AV. A AV aparece para vocês de forma aleatória, né? As questões, elas são ordenadas aleatoriamente. Aqui eu estou corrigindo na ordem que eu mandei para a coordenação. Então, na questão número 1, diz assim, ó, o nome sistemático de acordo com a IUPAC da estrutura que está aqui embaixo. Então, ó, eu já sei que é um álcool, porque tem a hidroxila ligada a carbono saturado. Então, por exemplo, na letra A não poderia ser, porque o sufixo é ona. Ona é de cetona, então aqui não rola. Todos os outros acabam em ol, então podem ser álcool, né? Então vamos lá, a cadeia principal, ó, vai ser esta aqui. Como é que ela vai se chamar? Esse tem que ser o primeiro carbono, porque ele carrega o grupo funcional, né? Esse vai ser o segundo e esse vai ser o terceiro. Então eu tenho metila no carbono 2 e metila no carbono 3. Então tem que ser 2, 3 dimetil. Aqui, ó, tá 2 metil, 3 etil. Errado, a ramificação tá errada. 2, 3 dimetil, 2, 3 dimetil, certo? Vamos ver o nome da cadeia principal. Se são 5 carbonos, pente. Então aqui, ó, prop. Prop é de 3 carbonos, já não pode ser letra E. 5 carbonos, pente. Só tem ligação simples entre os carbonos da cadeia principal. Um ol, porque no primeiro carbono traz a hidroxila. Então aqui, letra D de Deus, socorro. Questão 2. Segue abaixo a estrutura da vitamina K3. A substância mencionada é classificada como? Então ele quer a função, né? É uma cetona cíclica. Cetona é quando tem o grupo C dupla O, carbonila, entre carbonos. Então aqui eu tenho uma carbonila entre carbonos e aqui também tem uma carbonila entre carbonos. Então é uma cetona. Ela é cíclica? Ela é fechada? Sim. Então a letra A está correta. O que seria um ácido carboxílico? Para ser um ácido carboxílico tem que ter C dupla O, OH, que é a carboxila. Álcool cíclico, ele teria que ter aqui, ó, em vez de ter a C dupla O, ele teria que ter a hidroxila para ser um álcool cíclico. Difenol, para ser um fenol, tem que ter o benzeno ligado diretamente à hidroxila. Isso seria um fenol. Para ser um difenol, né, eu teria que ter 2 fenóis. Aldeído cíclico. Aldeído é quando a carbonila, que é o C dupla O, está ligada na extremidade da cadeia, tá? Aqui não tem carbonila na extremidade, tem carbonila entre carbonos. Então, a letra A mesmo. Questão 3, ó. Considere as estruturas moleculares do naftaleno e da decalina, representadas pelas fórmulas abaixo. Substituindo em ambas as moléculas um átomo de hidrogênio por um grupo hidroxila, que é o OH, obtém-se 2 compostos que pertencem respectivamente às funções. Então, ó, nesse naftaleno eu vou tirar um dos hidrogênios aqui dos carbonos e vou colocar o grupo hidroxila. E aqui na decalina eu vou tirar um dos hidrogênios do carbono e vou colocar em qualquer lugar, tá? Um grupo hidroxila, ele não precisa ser num lugar específico. Ele manda retirar um hidrogênio e colocar um grupo OH. Qual vai ser a função que eu vou ter? No naftaleno, a função orgânica que eu tenho é OH ligada a carbono do benzeno. Isso é fenol, não é um álcool. Então, ó, letra A não pode ser porque ele quer que é respectivo. Letra C também não, nem letra E. A função orgânica que é hidroxila a benzeno diretamente ligada é fenol. E quando eu tenho a hidroxila ligada a carbono saturado, ou seja, que só faz ligação simples, a função que eu tenho é álcool. Então, respectivamente, eu tenho fenol e álcool. Questão 4, ó, da UERJ. Para que a cola de sapateiro não seja utilizada como droga e também devido à presença de uma substância cancerígena, que é o tolueno, ou também metilbenzeno, uma das propostas sugeridas foi a adição de uma pequena quantidade de formol.
uma solução aquosa, 40% de metanal. O formol é o metanal, o nome UPAC dele é metanal, que em virtude do seu cheiro forte e irritante, desestimularia a inalação do produto. As substâncias orgânicas citadas, tolueno e metanal, apresentam respectivamente as seguintes fórmulas moleculares. Então, o tolueno, ele fala aqui que é o metilbenzeno. Então, quem é o metilbenzeno? É o benzeno. Eita, nós. É o benzeno. Quem é o benzeno? 6 carbonos que fecham a cadeia. E aí eu tenho 3 ligações duplas conjugadas. Esse é o benzeno. Metil é porque num desses carbonos tem que ter uma metila. Então eu vou colocar ele aqui, ó. Metilbenzeno, ou tolueno. E o metanal, aqui já está no nome UPAC, né? Que é o formol. Met é um carbono. An é porque só tem ligação simples. Al de aldeído. Para ser aldeído, eu tenho que ter uma ligação dupla. Ave Maria. Gente, essa ligação dupla. Troço feio. Eu tenho que ter uma ligação dupla com o oxigênio. Eu tenho que ter a carbonila aqui, ó. A carbonila. Só que o carbono, ele faz 4 ligações, né? Então, eu vou completar aqui a valência dele, ó, com 2 átomos de hidrogênio. Um para lá, outro para cá. Esse é o metanal ou formol, popularmente conhecido, tá? Ele quer a fórmula molecular disso. Fórmula molecular é essa resumidona aqui, ó. Esses números eram para estar subscritos, tá? Pequenininho embaixo. Mas vamos lá, dá para contar assim mesmo. Quantos átomos de carbono eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 não dá para matar nenhuma questão. Vamos ver quantos átomos de hidrogênio eu tenho. Esse carbono aqui, cara, eu lembro que eu ensinei isso pra vocês, acho que na primeira aula. Esse átomo de carbono aqui, ele faz 1, 2, 3 ligações, né? Então, ele aqui tem um átomo de hidrogênio. Esse aqui também, um átomo de hidrogênio. Esse também, esse também, esse também. Esse aqui já faz as 4, então não tem hidrogênio nele, ó. 1, 2, 3, 4, não tem hidrogênio. Esse carbono aqui da ponta só faz uma ligação, então ele tem 3 hidrogênios. Tá? Lembra lá na primeira aula que eu falei, a matéria toda costurada, eu não consigo separar o conteúdo. Por isso, tá? Então aqui ao todo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de hidrogênio. 8, contei certo? Contei. 8 átomos de hidrogênio. Então não pode ser a B, não pode ser a A. Vamos ver o metanal. C, só tem um carbono com 2 hidrogênios e um oxigênio. Então aqui, ó, letra D de Deus, socorro. De novo, ó, tem a mensagem subliminar na prova. Muita questão D. 5. Da SpaceX. Tornou-se uma mania entre os alunos de diversas idades o hábito de carregar, no lugar da antiga borracha, o corretivo líquido. Muitos desses corretivos contêm diclorometano, como solvente, que é prejudicial à saúde por ser tóxico e muito volátil. Sua fórmula molecular é, então, diclorometano. Vamos lá, é um haleto orgânico, a última função que a gente viu. Metano seria o carbono com 4 átomos de hidrogênio, né? Met só tem um carbono, ão de ligação simples, né, saturado, e O de hidrocarboneto. Então, o metano seria o carbono com 4 átomos de hidrogênio. Só que ele substitui 2 hidrogênios por 2 cloros, de cloro. Então, aqui, ó, entra um átomo de cloro, aqui entra outro átomo de cloro. Diclorometano. Qual é a fórmula molecular disso? É um carbono, C, com 2 hidrogênios e 2 átomos de cloro, letra B. Questão 6, ó. O diclorodifeniltricloretano, conhecido como DDT, é um haleto orgânico que foi muito usado como inseticida, principalmente contra a malária. Mas hoje sua produção está proibida em muitos países. Observando a sua fórmula estrutural a seguir, qual alternativa indica a sua fórmula molecular correta? Isso acontece muito na ciência, tá? A gente tem uma substância que hoje é liberada, né? E daí, daqui a alguns anos, descobre-se algum efeito colateral, ou aquela substância é tóxica, ou ela é alucinógena, ou ela vicia, ou enfim, tá? Cancerígena. Então, a ciência, além de investimento a longo prazo,
ela requer tempo de pesquisa, né? A gente tem que ter um tempo para pesquisar, para fazer estudo clínico, né? Não é assim, achou uma substância, vamos sair usando largamente sem fazer teste. Não. Por exemplo, na época na Guerra do Vietnã, a morfina era largamente usada. E aí, hoje a gente sabe que a morfina é uma droga, né? Voltei. Ele quer a fórmula molecular disso aqui, né? Então vamos contar quantos carbonos eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 átomos de carbono. Então aqui, ó, onde é 15, eu corto. São 5 cloros, todas as opções aqui me dão 5 cloros, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou contar os hidrogênios. Gente, isso aí foi lá na primeira aula, socorro. Como é que eu vou contar os hidrogênios? Ó, tem que lembrar que esse círculo aqui representa 3 ligações duplas. Onde? Onde você quiser. Elas ficam rodando aqui dentro. Então esse carbono aqui tem 1 hidrogênio, aqui 2, 3, 4 hidrogênios. Aqui não tem porque é cloro e aqui não tem porque está fazendo ligação com esse carbono. Esse carbono faz 3 ligações, então aqui tem um hidrogênio, aqui tem outro, aí perdi a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse átomo de carbono aqui, ó, ele não tem hidrogênio porque ele já faz as 4 ligações que precisa. Então, ao todo, são 9 átomos de hidrogênio. Letra A de amor. Questão 7. Utilizando seus conhecimentos a respeito da regra de nomenclatura IUPAC para os haletos orgânicos, marque a alternativa que melhor indica a nomenclatura dessa situação aqui. Então vamos lá, eu tenho um haleto, porque aqui, ó, eu tenho um átomo de cloro, que é um halogênio, né? Então vamos escolher a cadeia principal desse troço. Primeiro, eu tenho que ter esse carbono que carrega o grupo funcional. E eu tenho que ter essa ligação dupla na cadeia principal que eu tô falando, porque na ordem de preferência, né, eu tenho que incluir o carbono que traz o grupo funcional e a ligação dupla. E depois eu tenho que optar pela maior sequência possível. Então aqui eu já vou começar contando de cima. Luciane, por que não começou contando de baixo? Porque eu não quis. Porque ou eu começo de cima ou começo de baixo. O número de carbonos vai ser o mesmo, tá? Então aqui, na cadeia principal que eu tô falando, ó. Então, 1, 2, 3... Aí aqui eu sou obrigada a incluir a dupla. Então vem pra cá a cadeia principal. E agora o que eu vou fazer? Eu vou contar esse carbono ou vou contar esse? Não vai fazer diferença na quantidade de átomos de carbono. Então aqui eu vou optar por incluir esse camarada aqui, ok? Então esse vai ser o carbono 1, esse vai ser o 2. Nossa mãe! Esse vai ser o 3, esse vai ser o 4, esse vai ser o 5, esse vai ser o 6. Esse vai ser o 7. O que for carbono e não tiver ligado à cadeia principal é ramificação. Então aqui, ó, tem uma ramificação com 2 carbonos, et. Aqui tem metil, aqui tem metil e aqui também tem metil. Então entre o E e o M, quem vai vir citado primeiro? O M, né? Porque a ramificação vai ser na ordem... vai ser o M, ó, vai ser o E, vai ser na ordem alfabética. Só que o cloro vem antes, por causa do C, né? Cloro. O cloro tá no segundo carbono. Então, ó, 2 cloro. Onde tiver 6 cloro, eu já corto. Já matei a questão, né? Porque todas me davam a opção do 6 cloro. O cloro é meu grupo funcional, é minha primeira prioridade. Então, vai ser 2 cloro. Vamos ver se o resto tá certo. 5 etil, tá certo? Tá, porque no carbono 5 tá a etila. Aí vem 2, 4, 6, trimetil, certinho, ó, trimetil. Hept de 7 carbonos, certo? 5-en, 5-en, porque no carbono 5 tem ligação dupla, ou que é como se fosse hidrocarboneto. Então, letra A, corretíssima, linda, adorei. Questão 8. Na indústria de alimentos, sua aplicação mais importante relaciona-se à extração de óleos e gorduras de sementes, como soja, amendoim e girassol. A temperatura ambiente é um líquido que apresenta odor agradável e muito utilizado como solvente de tinta, vernizes e esmaltes. Trata-se da cetona mais simples. O nome oficial e a fórmula molecular da substância descrita do texto acima são, respectivamente,
Cara, você mata a questão. Cadê meu marcador? Aqui, ó, na cetona mais simples. Quem é o hidrocarboneto mais simples? É o hidrocarboneto com um só carbono. É esse camarada aqui, ó, com 4 hidrogênios para completar a valência dele. Esse é o hidrocarboneto mais simples. Se ele fala assim, quem é o álcool mais simples? Bom, o álcool mais simples é o álcool com um carbono só. Seria o metanol, né? Quem é a cetona mais simples? Para ser acetona, eu tenho que ter uma carbonila. E essa carbonila, ela não pode estar na extremidade da cadeia, ela tem que estar sempre entre carbonos. Então, eu tenho que ter pelo menos um carbono de um lado e pelo menos um carbono do outro, para eu ter uma cetona. Então, esta cetona é a cetona mais simples. E aí eu não posso esquecer, de novo, primeira aula de química orgânica que a gente viu ainda no presencial. Carbono faz 4 ligações, então esse camarada aqui, ó, só faz uma. Então eu preciso completar a valência dele com 3 hidrogênios. Esse carbono também só faz uma, então eu preciso completar os 3 hidrogênios para ele fazer as 4. Tá? Por isso que quando vocês mandam mensagem assim para mim, Luciane, qual é a matéria da prova? É toda, porque não dá para desfragmentar a química orgânica. Tá? Então ele quer saber qual é o nome desse troço e qual é a fórmula molecular desse troço. 3 carbonos, prop. Só ligação simples, carbono-carbono, an. Como é uma cetona, ona. Então eu tenho aqui, ó, a propanona, ou C3H6O. C3, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Propanona. Nossa. Letra E. Questão 9. Hidrocarbonetos halogenados usados em aerosóis são também responsáveis pela destruição da camada de ozônio da estratosfera. São exemplos de hidrocarbonetos halogenados. Tem que ser hidrocarboneto e tem que ter halogênio. Quem são os halogênios? Flúor, cloro, bromo e às vezes o iodo aparece, não sempre, tá? Tem mais um halogênio, mas já o iodo quase não aparece porque ele é um elemento muito grande, então ele não se estabiliza legal. Então, mais você vai ver cloro, flúor e o bromo, às vezes iodo. E quem aqui é hidrocarboneto halogenado? É a letra A, ó. Isso aqui é um hidrocarboneto halogenado? É, tem átomo de cloro aqui. Agora, essa substância aqui, eu acho que é o eteno. O eteno aqui é hidrocarboneto halogenado? Não, porque não tem halogênio na estrutura dele, então chorou. Letra B, perdão. Na letra B, a gente não tem hidrocarboneto. Olha o oxigênio aqui no meio fazendo a festa. Aqui também, ó, eu tenho o oxigênio aqui no meio fazendo a festa. Isso não é hidrocarboneto. Aqui, hidrocarboneto, eu tenho flúor, eu tenho cloro, ok? Aqui também eu tenho hidrogênio, mas eu tenho o halogênio aqui, que é o cloro. Vamos deixar aqui em off, né? Depois, aqui eu tenho nitrogênio, nada a ver, isso aqui é uma amônia, ó. Isso aqui é uma amina. E aqui eu tenho, isso aqui é uma amina, não vai contar como hidrocarboneto halogenado. Aqui eu tenho. Na letra E, aqui é um hidrocarboneto halogenado, mas aqui não, porque eu tenho um átomo de oxigênio, então letra E chorou também. Então, ó, letra C de carré. Eu tenho um hidrocarboneto halogenado e aqui também. A última. Entre os compostos listados a seguir, indique aquele que apresenta um carbono terciário, uma dupla ligação e pertence à função álcool. Eu já vou logo olhando a função álcool, tá? Olha isso daqui. C dupla O, entre carbonos, isso não é álcool, isso aqui é uma cetona. Então, letra A, chora. Na letra C, eu tenho aqui COOH. Isso aqui é o C, que faz dupla com oxigênio e traz a hidroxila. É um ácido carboxílico, a gente viu nas últimas funções. Isso não é uma função álcool. Aqui eu tenho C dupla O na ponta da cadeia. Quando está entre carbonos é cetona. Quando está na extremidade é aldeído. Então aqui também não é álcool. Ou é a B ou é a letra E. Então vamos lá. Aqui eu tenho um álcool, porque o OH ele tá num carbono que só faz ligação simples. Ah, mas tem ligação dupla aqui. Paciência. Onde o carbono está ligado é saturado. Então aqui é álcool.
E aqui também é álcool, porque o OH está ligado a carbono, que só faz ligação simples. Então aqui é álcool, aqui é álcool. O que eu vou fazer? Ele quer uma ligação dupla. Aqui, ó, eu tenho ligação dupla. Aqui eu tenho? Não, aqui eu tenho ligação tripla. E ele quer carbono terciário. Onde que está o carbono terciário? Gente, carbono terciário, isso foi lá no começo do ano. Carbono terciário é aquele carbono, ó, vou desenhar um carbono terciário aqui. Esse carbono aqui, ele é terciário. Por que que ele vai ser terciário? Porque nele, diretamente, você vai ver ligado 3 átomos de carbono. Esse carbono é terciário, o verde é terciário, porque tem 3 átomos de carbono ligados a ele. Ah, mas se aqui for uma ligação dupla, paciência, ele continua sendo terciário. Aqui, ó, o átomo de carbono terciário é esse aqui, porque tem 1, 2, 3 carbonos ligados a ele. Então, aqui na questão 10, letra E de escola, ok? Beijo, tô com saudade, até semana que vem.